Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um prazer receber você hoje para juntos meditarmos a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler precisamente o Evangelho de Jesus escrito por Marcos no capítulo 6, versículos do 14 até o 19. Agora vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. O Evangelho de hoje vem mostrar para nós uma realidade que talvez não nos agrada tanto assim. A realidade do martírio, entregar a própria vida por causa da fé em Jesus Cristo. Vemos um grande exemplo aqui de uma pessoa de destaque na história bíblica, principalmente na história da vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, seu primo João Batista. João Batista é um homem totalmente diferente dos padrões da sua época. Vivia no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre. As pessoas acham ele até louco, mas de fato ele é um homem louco pela fé em Deus que vai até o fim, na última consequência, ao ponto de perder a sua própria cabeça degolado por causa do erro de alguém que falou de maneira precipitada. Exatamente, o que Herodes cometeu aqui de falar precipitadamente para a filha de Herodíades, oferecendo até a metade do seu reino para ela, porque ele foi seduzido por causa da luxúria, Herodes colocou a vida de um homem muito importante em pleno risco e à morte. Temos grandes ensinamentos aqui para a nossa vida. Tomarmos cuidado com a nossa língua, com aquilo que falamos, principalmente quando falamos precipitadamente, sem antes escutar muito. A palavra de Deus nos diz que é melhor escutarmos mais do que falarmos, que o homem sábio é aquele que escuta, medita a sua resposta para responder os próximos, responder àqueles que passarem pelo seu caminho. Herodes, por mais que tinha muitas riquezas, ele não tinha muita sabedoria nesse nível bíblico, e foi o desfecho do Evangelho de hoje. Mas nós não estamos aqui para destacar Herodes, mas para destacar a coragem e a fé do testemunho de martírio de João. Nós conhecemos João Batista como aquele que batizou Jesus, aquele que preparou os caminhos do Senhor. É tudo bonito, é tudo maravilhoso e enfeita os nossos olhos ouvir essas palavras porque elas são a verdade. Mas nós vemos que preparar o caminho do Senhor na nossa vida muitas vezes é morrer diariamente por aquilo que nós vivíamos anteriormente na nossa vida passada, quando nós não conhecíamos Jesus Cristo. João Batista veio ao mundo, conheceu o Cordeiro de Deus, preparou os caminhos para ele e hoje está nesse instante
entregando a sua vida por esse mesmo Cordeiro. Deus constantemente nos ajuda, nos envia o seu Espírito para nos sustentar, a resistirmos até o último instante pela fé na palavra dele e por acreditar no Filho dele, Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos convida a viver intensamente, a morrer se for necessário pela verdade. Porque bem sabemos que a verdade é Jesus Cristo, é uma pessoa, e quem vive pela verdade, vive para sempre. Então que você possa verdadeiramente testemunhar, talvez não necessariamente entregar o próprio sangue pela verdade, porque não será necessário, mas em toda e qualquer situação, mesmo que corriqueira do nosso dia a dia, no trabalho, na família, no lazer, opte sempre pela verdade. Não existe mentirinha boa, não existe mentirinha do bem. Tudo que é mentira é mentira. A palavra de Deus nos diz que o diabo é o pai da mentira. Portanto, qualquer mentira, pequena, grande ou minúscula, ela não é a verdade. E tudo aquilo que não é a verdade, jamais devemos aceitar na nossa vida. Deus abençoe você por ter chegado até o fim dessa meditação, que possamos perseverar todos os dias a fim de nos entregarmos à verdade da palavra de Deus e testemunharmos a nossa fé nela, porque é ela que nos faz viver para sempre. Amanhã, se Deus quiser, eu espero te encontrar aqui novamente e desde já, um forte abraço em você e até a próxima.